Acho que de uma maneira bem simplista, a gente continua podendo trabalhar com dados, né? E isso vai sempre existir. A única diferença é que a gente precisa da permissão das pessoas e das empresas para utilizar esses dados, né? Então, quando a gente vê lá que todos os sites pedem a permissão para você aceitar cookies, enfim, é um pouco isso, né? E todo contato que se faz, né, de empresas que são sérias realmente por WhatsApp, por exemplo, ele pergunta se você quer, se você dá o seu consentimento para receber informações, assim como por e-mail também. Pessoal, mais um episódio do Papo de CEO começando e hoje a gente tem a Cristiane Giordano, presidente da Funcional Health Tech. Cristiane, muito obrigado por você estar participando aqui conosco, agradecido aí pelo seu tempo. Obrigada a vocês, Dario, super legal fazer parte desse papo, já ouvi alguns colegas falando e é muito legal a gente trocar. Que bom, fico feliz aí em ter você conosco. Quando o time passou aqui a pauta, eu vi super sentido, porque o setor de health tech para a gente é um setor que a gente gosta de olhar, de debater, de ter gente aqui trazendo conteúdo para todo mundo que nos escuta. E é particularmente um setor que eu acredito muito em termos de investimento e que ainda tem muito para andar no Brasil. Então, eu gosto de trazer muito vocês aqui. Para começar, Cristiane, eu queria te fazer uma pergunta bem básica, que é o seguinte: explica pra gente o que a Funcional Health Tech faz. Essa pergunta é ótima, né? Porque aqui em casa também as pessoas me perguntam, enfim, e a gente eu tento sempre explicar de uma forma que qualquer pessoa entenda. Para explicar a funcional, eu acho que é importante a gente fazer uma introdução sobre saúde no Brasil, né? Bem rapidamente. Hoje, saúde no Brasil, quando a gente olha para esse cenário, a gente vê uma série de questões, né? A gente vê dificuldade de acesso a medicamento, a diagnóstico, a gente vê problemas, conflito, né? Muitas vezes a gente vê na mídia aí questões, né? Até recentemente a gente teve uma discussão grande do rol taxativo, que é um grande dilema, né, da saúde no Brasil, é como ser sustentável, né? Sim. Então, você tem os pagadores, sejam públicos ou privados, mas você tem uma demanda gigantesca, né, de pessoas, de novas tecnologias, de novos produtos, então é muito difícil você manter esse equilíbrio, essa sustentabilidade, né? Então, só dando esse pano de fundo para a gente saber em que contexto que a gente está. Então, falando um pouquinho da Funcional agora, eu acho que a Funcional e várias health techs, mas eu acho que a Funcional tem um papel super importante aí nesse ecossistema de saúde, porque ela consegue conectar muitas dessas pontas. A gente é um dos maiores ecossistemas de saúde, a gente hoje está conectado com o varejo, com a indústria, com médicos, com operadoras, com corretoras de saúde, com a indústria farmacêutica, e isso nos propicia ajudar muito a melhorar essa jornada de tratamento e essa sustentabilidade das pessoas, do sistema no dia a dia. Então, a gente ajuda muito na jornada do paciente, né, que a gente sabe que o paciente já está passando por uma dificuldade, algum problema quando ele recebe um diagnóstico, quando ele tem que comprar um medicamento. Então, a nossa ideia é melhorar essa experiência do paciente no momento que ele tem acesso ao medicamento, no momento que ele tem acesso ao diagnóstico, e, além disso, ter uma maior adesão a esse tratamento para que a saúde dele fique melhor e, enfim, ele tenha uma melhor qualidade de vida. E, do outro lado, a gente também tem um braço que atua diretamente com operadoras e corretoras, usando muito de tecnologia e dados para que essas empresas tomem as melhores decisões aí, em termos de sustentabilidade do sistema, incorporação de novos produtos, renegociação de contratos, enfim, tudo que envolve a sustentabilidade no sistema de saúde. Legal, boa. Vou esmiuçar um pouquinho mais
a funcional com você para a galera entender. Então, vocês são uma empresa que tenta conectar toda essa parte de saúde do paciente de uma maneira geral. E aí, na prática, como é que vocês conseguem fazer isso? Do diagnóstico até o momento que ele precisa consumir ali determinados medicamentos, e, enfim, e se utilizar de itens, serviços para melhoria de saúde. Então, hoje a gente sabe, né, que os planos de saúde, eles cobrem até um certo ponto, né, a jornada de tratamento do paciente. Então, o paciente hoje, quando ele recebe um diagnóstico, quando ele vai ao médico, a gente sabe que o plano cobre aquela consulta, cobre muitas vezes o diagnóstico, mas tem uma perna aí de tratamento que não é coberta. Então, hoje a gente tem alguns produtos que permitem que a indústria farmacêutica, o varejo, forneça uma jornada de acesso a esse medicamento um pouco mais fácil, né? Então, a gente tem alguns programas onde o paciente se cadastra e ele tem descontos nesses medicamentos, ele pode fazer a compra diretamente na farmácia com esses descontos. Ele pode, inclusive, alguns pacientes, por exemplo, de sistema público, que não tem condição de acesso a diagnóstico, a gente tem uma integração com os maiores provedores de diagnóstico aqui no Brasil, então ele pode entrar dentro de um programa de diagnóstico que é provido pela indústria e que nós efetivamente fazemos isso acontecer, né, linkando a indústria com os laboratórios de análise, e fazendo todo esse processo para facilitar a jornada aí de acesso tanto ao tratamento quanto ao diagnóstico. Além disso, a gente tem um trabalho muito forte de dados para que essa estratégia e esse acompanhamento desse paciente seja o mais fluido possível e seja o mais personalizado possível. Então, a gente tem um banco de dados enorme aí com mais de 13 milhões de vidas, né, do ambiente tanto privado e uma parte do ambiente público, porque alguns pacientes são de produtos de alto custo, e a gente vai aprendendo com o comportamento desses pacientes, ou seja, ao longo do caminho, a gente vai ajudando esse paciente a aderir melhor a esse tratamento, vendo se ele tem dificuldades no meio do caminho que a gente possa ajudar. Então, tem toda uma jornada de adesão a tratamento e a diagnóstico que, no geral, a gente tem tentado fazer com que ela seja o mais digital e sem interferência humana possível, e deixar a interferência humana para quando, de fato, ela precisa acontecer, quando precisa desse acolhimento humano mesmo. Agora, por exemplo, para um paciente se cadastrar num programa, a gente não precisa ter um contato humano, né? Hoje em dia, ninguém quer uma empresa ligando para você para fazer qualquer tipo de serviço. Então, cada vez mais a gente está tentando digitalizar toda essa jornada, deixando o humano para um processo mais de acolhimento, de explicação de diagnóstico, de explicação da doença e tratamento e suporte a exames e etc. Então, a gente acompanha o paciente em toda essa jornada aí, desde o início até fazer com que essa adesão seja constante, né? Principalmente naqueles pacientes que usam medicamentos crônicos. Interessante isso. E aí, vou te perguntar agora, como entrevistador, mas também, muitas vezes, como possível, talvez, cliente. A gente aqui tem uma visão muito da aquisição do medicamento de uma maneira bem simplista, né? Muitas vezes a gente não se depara com pessoas que precisam de remédios de uso crônico. Então, a gente está habituado aí na farmácia a comprar, sei lá, uma Neosaldina e acabou, né? Ok. Mas tem muita gente que adquire e precisa fazer esse uso recorrente que muitas vezes o plano não cobre. E aí a minha pergunta é o seguinte: como é que a conta fecha nesses programas de adesões, assim? Eu fico vendo indústrias farmacêuticas que fazem medicamentos mais robustos, mais caros, que fazem uso ali do programa para diminuir, e aí você chega lá e dá, às vezes, o número do CRM do teu médico, ou às vezes dá o seu CPF, e aí baixa 30%.
Você fala, tá, é só isso? Tipo, eu só tenho que dar meu cadastro e aí eu tenho 30% de desconto? Como é que essa conta fecha? O que que tá por trás disso, sabe? O que a gente faz é justamente garantir, né, que esse preço, porque tem toda uma cadeia que compõe o preço dos medicamentos, né, desde o fabricante, quando é importado, a gente tem o custo de importação, depois, né, eu vim da indústria, trabalhei por muitos anos na indústria farmacêutica, depois você tem em alguns casos, o trabalho do distribuidor, depois da rede de farmácias ou da farmácia independente. E um das grandes vantagens desses programas de desconto, né, para a indústria, é que você garante que esse preço vai ser o preço praticado para o paciente no final da cadeia, né? Porque muitas vezes eles podem dar um desconto lá atrás, no momento que faz uma negociação com o distribuidor, e ao longo da cadeia aí de distribuição a gente não vê esse preço sendo refletido para o paciente. Nesse caso, como a gente já tem todas as regras determinadas dentro do nosso sistema, a gente garante que aquele preço está sendo repassado para o paciente. E aí é uma decisão estratégica daquela indústria, né? E muitas vezes ela faz uma conta no sentido de que se ela tiver uma adesão maior e se ela tiver mais gente utilizando o produto, faz muito sentido para ela ter um programa de acesso que permita com que esses pacientes continuem comprando ou mais pacientes comprem o produto delas, e aí sim essa conta para ela vai fechar, né? Essa é um pouco a ideia, é fazer com que todo mundo saia ganhando no processo, seja ela, seja o paciente que vai ter uma vida melhor por aderir melhor àquele tratamento que foi prescrito, e que a gente sabe que a adesão é um problema super alto aqui, não só no Brasil, mas mundial. Aqui no Brasil, em média, para você ter ideia, só 30% é o número que a gente tem de adesão a tratamento, né? Então, as pessoas começam e não continuam, né? Elas ficam só 30% delas mantém esse tratamento crônico. E aí a gente está falando de diabetes, hipertensão, depressão, enfim, todos esses tratamentos que a gente sabe que precisam de continuidade. Então, a ideia é que essa cadeia toda integrada, ela faça com que todo mundo que esteja presente nela saia ganhando, né? E essa é a beleza do negócio. Interessante, porque aí você garante que a cadeia vai seguir um preço correto. Então, na verdade, nu e cru aqui, não é que a indústria está te dando um desconto, ela só, na verdade, está mantendo o preço sellout que ela quer lá na ponta, né? É mais ou menos isso. Ela dá esse desconto, mas ela assume muitas vezes que ela vai ter mais gente comprando, ou no mínimo mais gente comprando por mais vezes, né? Porque muitas vezes esses programas dependem muito, cada um tem uma regra diferente, né? Então, muitas vezes, se você quer expandir essa adesão, eu estou percebendo que meu paciente está ficando só 3 meses em tratamento, ele precisa, no mínimo, ficar 6 meses. Uhum. Vamos fazer algumas regras que incentivem, né, no bom sentido, mas incentivem com que esse paciente fique de fato 6 meses, ou seja, eu posso fazer um desconto progressivo, eu posso, enfim, dar um desconto maior no início, um desconto maior no final, e aí você pode ir trabalhando nessas regras de acordo com o perfil médico e perfil do paciente que a indústria defina. Entendi. Cara, muito bom, assim, porque eu imagino que a indústria ela acaba querendo também, de certa forma, não sei se tem algum aspecto de regulação, né? Mas ela acaba querendo, de certa forma, também garantir que aquele produto seja viável, né? Eu não sei como é que a ANS ou quem regula isso acaba tratando esses medicamentos. Existe alguma regulação para a indústria que ela acaba tendo que seguir em termos de preço e, por conta disso, precisa garantir através do seu sistema que isso seja cumprido? Sim, existe a CEMED, né? Então, a CEMED, que faz parte do Ministério da Saúde, enfim, ela regula os preços. Os medicamentos têm preço controlado no Brasil.
Então, as farmácias e as indústrias, elas não podem praticar um preço maior do que o preço estabelecido pela CMED, que é a Câmara Geral de Medicamentos. Câmara, desculpa. E aí, esses descontos são baseados nesse preço máximo permitido, tá? Ela não pode ter um preço praticado maior do que aquilo daquele preço fábrica, né, de acordo com o ICMS de cada região, e nem maior do que, e o varejo não pode vender maior do que o preço máximo consumidor determinado. Toda vez que um produto novo é lançado, depois de passar pelo crivo da Anvisa, pela aprovação, né, regulatória de registro médico e científico do produto, ela passa pelo registro de preço. E aí, uma vez que esse preço é certificado, né, ou é confirmado pela Câmara de Medicamentos, esse é o preço que vai ter que ser mantido a vida inteira desse produto. Ele pode variar para menor, não para maior. Boa. Interessante. Eu vim da indústria também, mas não necessariamente a farmacêutica. Eu trabalhava com medical devices, né? Então, é a indústria de saúde. É próximo, mas é diferente, né? Quem é de fora fala que é a mesma coisa. Quem é de dentro fala, não, são coisas completamente diferentes. É importante só reforçar, para não parecer que a indústria incentiva o consumo de medicamentos, tá? É só reforçar que tudo isso é sempre de acordo com a prescrição médica, né? Então, assim, em nenhum momento a indústria pode estimular que um paciente use o produto que não foi prescrito, ou que o paciente use mais de um produto que foi prescrito, né? Então, só fazendo esse adendo aqui, porque tudo que a gente faz como suporte à indústria e as indústrias farmacêuticas sérias, e eu sei porque eu já trabalhei em várias delas, é sempre garantindo que a prescrição seja mantida, garantindo com que aquele tratamento seja realmente prescrito pelo médico, tá? A gente sabe que muitos ainda fazem a questão de cross-sell, né, upsell ali no ponto de venda, mas, bom, é regra, né, como você disse, não dá para simplesmente sair oferecendo, ter um programa que incentive o uso indiscriminado dos medicamentos. E é bom até que o pessoal saiba disso, né, com certeza. Exato, tanto que a indústria enfim, toda a comunicação de medicamento, ela não pode em nenhum momento ser feita direto para o consumidor, né? Ela tem que ter esse intermediário que é o médico, que na verdade é o decisor ali do que aquele paciente vai receber de prescrição. Muito bom. Eu, pesquisando mais sobre a funcional, percebi muito a questão da relação de dados que vocês trabalham aí. Eu acho que, por uma questão prática, você que coleta o dado desse consumidor, desse paciente, acaba tendo muito dado na mão, né? E acaba sendo quase que um big data ali de várias informações muito pertinentes para a indústria, para o distribuidor, para o PDV, para todo mundo, né? Assim, deve ter muita informação rica. E me aparenta que a funcional cada vez mais vem olhando para essa parte de dados. Eu queria entender um pouquinho o que é esses dados para vocês, como vocês trabalham eles e se de fato ele é o seu North Star agora, sabe? Exatamente, você pegou muito aí o espírito da coisa. Ai, fiz o dever de casa direito, viu? Todas essas empresas que começaram lá atrás, né, e a Funcional é uma delas, como o PBM, né, como eram conhecidas, que seguiu um pouco o modelo americano de PBM, com algumas diferenças, porque o nosso sistema de saúde é diferente aqui no Brasil, mas elas começaram muito como empresas transacionais, né, que eram uma via, né, para o varejo e para a indústria viabilizarem esses programas de paciente. Ao longo do tempo, a gente foi, e isso veio muito também do fundador da Funcional, que foi vendo a beleza do que a gente estava coletando de informação aqui dentro de casa, né? Então, a gente começou a ver que não era só o transacional, que a gente tinha uma inteligência para agregar a esse sistema de saúde que a gente estava conectando. E aí tem uns 10
8, 10 anos que a Funcional começou a investir muito mais em dados e montou uma unidade de Health Analytics aqui na Funcional. E nos últimos 3 anos para cá, a gente foi crescendo esse negócio, inclusive foi com algumas aquisições que a gente fez, eu não estava ainda na Funcional, mas a gente foi ampliando o escopo dessas informações que a gente tinha dentro de casa. Então, antes a gente tinha só informação do varejo, da indústria, a gente começou também a ter informação da saúde suplementar, de operadoras, corretoras. E hoje, né, então a gente está justo no momento aí de discutir essa visão, esse North Star para 2025, a gente já vê que dados faz muito parte da nossa essência e é a base da nossa estratégia e a base do nosso dia a dia, né? Então, hoje não é mais uma unidade separada dentro da Funcional. Hoje, dados é a forma que a gente viabiliza todas as nossas ferramentas, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, dessa jornada de adesão a tratamento, a diagnóstico, a gente está assumindo que todos os dados que estão sendo coletados estão retroalimentando esse sistema para que a gente faça cada vez mais uma comunicação mais personalizada e mais otimizada com os pacientes, com os consumidores dessas jornadas, né? Quando a gente fala de dados dentro do mundo corporativo, que também é uma área que a gente atua, né? Viabilizando os programas de medicamentos para os colaboradores das empresas, a gente também usa a inteligência para fazer a gestão daquela população, né? Então, a gente olha se aqueles funcionários tem funcionários crônicos, por exemplo, ali, que poderiam estar tendo uma adesão maior a tratamento e não estão tendo, isso pode estar gerando para ele mais absenteísmo, mais presenteísmo, o quanto isso pode impactar no cenário dessas empresas. Então, é esse tipo de beleza que a gente está oferecendo em termos de dados, e isso é algo que é dinâmico, né? Cada vez mais, quanto mais a gente enriquece essa base, mais, vamos dizer, maximizada nossas jornadas e até os serviços que a gente oferece vão ser. Então, a gente está muito nesse momento, né? E cada vez mais oferecendo esse tipo de inteligência de produtos de dados até para os nossos clientes atuais e também agora já fazendo algumas propostas e já começando a conquistar alguns clientes novos já com propostas diferentes em termos de produtos de dados. Muito maneiro. Uma pergunta que todo mundo vai querer fazer para você, então eu já vou adiantar. Entendendo que, dados é talvez hoje uma das principais ferramentas que toda empresa quer, é talvez um dos principais itens que mais vão nortear a estratégia de qualquer negócio. Dados hoje é o novo ouro, né? Isso é um bordão que já se usa e a gente sabe que é uma verdade. Mas a gente viveu nesses últimos anos, né, principalmente com o advento da famosíssima LGPD, que, se não me falha a memória, foi em 2020 que ela começou a vigorar, muita coisa mudou e muita coisa ficou difícil de entender. Então eu queria aproveitar que você está aqui para a gente debater um pouquinho sobre como uma empresa, porque ainda se criou muito isso, né, Cristiane, de que dados, na verdade, não vão poder ser trabalhados, né? A LGPD veio e vai, não, dados não vai poder ser trabalhado. E não é isso, né? A verdade é a proteção que você precisa ter, mas isso causa uma confusão na cabeça de todo mundo. Então, se você pudesse agora explicar um pouquinho como é que pode ser trabalhado os dados, como é que você vai trabalhar, o que é certo, o que é errado, se você pudesse dar um overview sobre essa dinâmica de LGPD e trabalhar com dados de outros. Uhum. Tá, acho que de uma maneira bem simplista, a gente continua podendo trabalhar com dados, né, e isso vai sempre existir. A única diferença é que a gente precisa da permissão das pessoas e das empresas para utilizar esses dados, né, então, quando a gente vê lá que todos os sites pedem a permissão para você aceitar
cookies, enfim, é um pouco isso, né? E todo contato que se faz, né, de empresas que são sérias realmente por WhatsApp, por exemplo, ele pergunta se você se você dá o seu consentimento para receber informações, assim como por e-mail também. Então, o que a gente tem que garantir é que as pessoas estão dando o consentimento delas para participar de um programa, por exemplo, no nosso caso, e para que a gente utilize as informações delas para alimentar o nosso banco de dados, né? E usar essas informações de alguma forma, obviamente, sempre com omissão de dados pessoais, com omissão de dados cadastrais como CPF, por exemplo. Então, o ano passado foi um ano muito importante para a Funcional, porque a gente passou por um processo de certificação muito grande. Então, hoje a gente já tem 100% da nossa base legada, criptografada, então ninguém internamente tem acesso a dados de paciente, por exemplo, e isso teria que acontecer, até porque as indústrias que são nossas clientes não podem ter esses dados abertos, né? Então, tudo que a gente passa de informação e tudo que entra no nosso sistema já sai criptografado. E a gente, enfim, passou por uma série de ajustes de sistemas, de atualizações, e a gente conseguiu, no final, certificação SOC 2, Bureau Veritas, tudo de acordo com a legislação, com a LGPD, para que a gente pudesse continuar atendendo esses clientes que têm um nível altíssimo de exigência, né? Então, a gente passa por auditorias o tempo todo, financeira, a gente é auditado por Big Four, então é um processo bastante sensível, não só para nós como fornecedores, mas para os nossos clientes, né? E a gente o tempo todo faz gestão de risco, vê aonde a gente está com vulnerabilidades, insegurança, para que a gente tenha uma máxima proteção aí para as pessoas que compartilham seus dados com a gente, tá? Muito bom. No final, então, a gente pode trabalhar dados, né? A gente só tem que tomar cuidado com alguns itens. Se não me falha a memória, a questão do sigilo da pessoa de uma maneira geral, né? Então, tudo que apresente nome, CPF, que represente o indivíduo, isso continua sigiloso, mas os dados macros podem ser trabalhados, não é? Exatamente, exatamente. Então, a gente pode devolver para a indústria alguns dados que tem pessoas que estão consumindo aquele produto, por exemplo, que pararam, que continuaram, mas não quem é que está fazendo isso, né? Então, esses nomes, eles são ocultos e criptografados e ninguém tem acesso a esse tipo de informação. Boa. É bom que assim a galera já entende que dados podem ser trabalhados. É engraçado porque quando começou esse afã da LGPD, todo mundo achou que acabou o trabalho de dados, né? Não, não vou mais fazer nada com dado, não dá para fazer mais nada, não posso ligar mais para ninguém. E não é isso, né? Foi uma loucura. Imagino que vocês que certificaram. Exatamente. Acaba que tem muitas empresas que ainda continuam utilizando de forma errada, né? Sempre tem, né? Enfim, e acaba que as pessoas ficam com essa imagem negativa, né? De que utilizar dados é ruim. A única coisa que a gente tem que pensar é que se a gente está pedindo dado para alguém, né? Se o seu dado foi solicitado, tem do outro lado alguém que está esperando que esse dado seja usado de uma maneira inteligente, de uma maneira adequada, né? Se a gente Sim. aprender com aquele comportamento, com aquela ação que a pessoa está tendo, né? Por exemplo, numa compra de medicamento ou em qualquer compra, e eu aprender com esse comportamento a trazer soluções que façam sentido para aquele consumidor, para ele vai ser muito bom, né? Então, eu acho que agora o desafio é esse, a gente mostrar para o consumidor o quanto é bom a gente ter uma relação de confiança com ele e trazer resultados positivos para ele através dessa disponibilização dos seus dados, né? Total. E os dados, mais do que qualquer coisa, eu acredito que são vitais hoje em dia para a gente poder acertar, né, na nossa estratégia de negócio, enfim, em qualquer tipo de ação que a gente vai tomar. A gente hoje
já não consegue mais trabalhar em termos de negócios sem previsibilidade, sem dado, né? Hoje o mercado está muito acirrado para a gente simplesmente tentar fazer uma ação, uma tomada de decisão baseado em achismo. E aí, falando de indústria farmacêutica, falando de PDV, de distribuidor, da cadeia como um todo, não tem como errar mais, né? Esse tipo de coisa não tem como, não tem mais espaço, né? E aí eles acabam, imagino que, vendo muito valor no que você entrega, porque, enfim, a gente aqui presta consultoria para várias empresas de saúde e a gente sabe que elas, o que mais querem é dado para poder ter tomada de decisão, né? Exato. Não, você falou de uma coisa super importante que eu acho que as pessoas, assim, os leigos, às vezes não têm ideia, né, do quão complexo é a cadeia de distribuição, quão complexa é de medicamentos, porque a maioria dos medicamentos são importados, muito pouca coisa é fabricada aqui no Brasil. A gente sabe que as matrizes, em alguns casos, não priorizam a América Latina, priorizam outros mercados. Então, quanto é importante você ter um forecast que é baseado, né, em histórico e uma distribuição adequada para a gente não ter falta de produto, por exemplo, ou não ter sobra de produto, desperdiçar um monte de recurso que poderia estar sendo utilizado para outra coisa, né? Então, até isso, os dados são fundamentais, né? A gente vê agora nesse cenário de pandemia o quanto a gente teve aí de questões de falta de medicamento, né? E o quanto, aos poucos, os dados foram nos ajudando aí a ter um tracking melhor de regiões, de locais onde a gente tinha que disponibilizar produtos, enfim. O dado, ele tem a sua relevância em vários aspectos aí, dentro da cadeia de saúde ainda mais, né? Até porque você tem uma série de medicamentos que são importantes, mas você tem outra série que também não tem resultados tão positivos assim, e os pagadores têm que fazer esse tipo de análise para ver o que ele vai recomendar, o que ele não vai. Enfim, é complexo, é bem complexo. Com certeza. Eu até estava falando com um cliente nosso, e você acabou até citando aqui sobre o forecast, né? O famigerado forecast para a indústria farmacêutica, para a área de saúde, né? Eu já fui manager de uma subsidiária de uma multinacional e, nossa, chegava agora trimestre, nossa, revisitar forecast, a gente ficava, meu Deus do céu, já até suava assim, falava, meu pai do céu, lá vem. Briga nessa reunião, né? Da briga. Demais, tudo que a gente queria era, meu Deus, e aí a previsibilidade, aí você tem que fazer reajuste, né, previsto, realizado, aí vem o diretor lá da multinacional que não tá nem aí, não sabe nem o que é um Visa direito, e chega para você e fala, olha só, aumenta aí 7, 10, 15%, por favor, porque vai ter que ser. Aí você fala, mas não dá, né? Não tem como. E eu acho que os dados vêm para isso, né? Hoje é muito mais fácil, claro, quando você tem uma funcional health tech do lado, quando você consegue olhar para isso, quando você entende a relevância disso, é muito mais fácil você chegar nesse momento que é tão doído para vários diretores e gerentes aqui no Brasil, chegar para a multinacional e falar, não é possível por isso, isso e isso. Não tem como, o mercado não absorve, ou não está absorvendo agora, ou tem retração nessa sazonalidade aqui, né? Então, eu acho que isso que traz muito valor do que vocês estão fazendo, né? Exato. E no nosso caso tem uma complexidade adicional, que foi até uma das razões pelas quais a gente adquiriu uma das empresas no passado, que é a antiga Fidelize, que nos ajuda a fazer muito essa conciliação da reposição de medicamentos que a gente vende dentro dos programas, né? Então, você imagina que esses medicamentos, eles são vendidos dentro e fora dos programas. E aí você precisa fazer um ressarcimento
de acordo com o que passou por dentro do programa, tanto para o varejo quanto para a distribuição, né? E ajustar toda essa política comercial da indústria com esses distribuidores. Então, tem uma complexidade grande aí, para que você não traga problema nem para a farmácia, nem para a indústria, nem para a distribuição, né? Todo mundo tem que estar com a sua saúde financeira e a sua distribuição saudável. Então, a gente precisa desses dados aí para fazer todas essas integrações. Legal. E você citou aí sobre aquisições, né? Vocês fizeram algumas aquisições nesse meio do caminho aí, nessa jornada. Como é que foram essas aquisições? O que vocês olharam? Você citou aí a Fidelize. Pelo que eu entendo, a Fidelize olhava muito essa questão de PDV, estoque, né? Mas vocês fizeram outras aquisições. Como é que é, então? Primeiro, quais foram essas aquisições, estrategicamente falando, e o que vocês têm em termos de roadmap, falando de crescimento por aquisição aí no mercado nacional? Perfeito. A Funcional, nos últimos anos, a gente adquiriu, além da Fidelize, a Bicare, que é uma empresa que estava já em grande expansão em programas de suporte a paciente e diagnóstico, e hoje ela é uma unidade dentro da Funcional, e isso nos ajudou a nos aproximar ainda mais da indústria, porque a gente pega um perfil diferente de pacientes, né? Porque nos programas de adesão a tratamento e de acesso, a gente está falando muito mais de produtos para pacientes crônicos, produtos que são comprados na farmácia. Nos programas de acesso de suporte a paciente e diagnóstico, a gente está falando muito mais de um perfil de produtos de alto custo, de pacientes que estão muitas vezes no sistema público e que precisam de suporte, tanto para o diagnóstico, que aí a gente tem integração com as maiores redes de laboratórios de exames aqui no Brasil, quanto para o acesso e adesão também ao tratamento. Então, a gente adquiriu a Bicare muito por isso, né, para a gente pegar essa outra ponta aí dentro do sistema de saúde, porque é uma dor grande aí desses pacientes com dificuldade de acesso, mesmo quando o produto está disponível no Sistema Único de Saúde, esses pacientes muitas vezes ficam meses na fila para fazer uma ressonância, por exemplo, né? E isso é uma das contribuições que a gente faz através do programa. A gente tem alguns programas que também permitem com que alguns pacientes façam análises genéticas para terem acesso a alguns medicamentos específicos que estão disponíveis no SUS também. Enfim, foi uma aquisição bastante bem sucedida nesse sentido, da gente conseguir também tocar esses outros pacientes que cada vez mais cresce aqui no Brasil, né, de doenças raras, pacientes oncológicos, que tem uma jornada bastante complexa aí dentro do sistema. E, além disso, mais recente, a gente fez a aquisição da Prospera, que era uma empresa que já prestava serviços para as operadoras e corretoras de saúde, né? Então, fazendo análise atuarial e consultoria para essas empresas, e essa unidade a gente acoplou dentro da área de Health Analytics, porque a gente tem muita sinergia entre os dois negócios. E hoje, essa aquisição nos ajudou também a ter acesso a uma base de vidas, né, do mercado privado, que hoje já corresponde a mais ou menos 12% do total de vidas no mercado privado brasileiro, né? E com essa amostra que a gente tem, que já não é mais uma amostra, né? Ela tem uma representatividade grande dentro do universo de saúde privada aqui no Brasil. Inclusive, agora a gente está falando até um pouquinho de roadmap, a gente está já colocando todas essas informações que a gente tem num grande data lake, e a ideia é que a gente consiga cruzar ao máximo essas informações sem interferir na nossa operação, né? Porque a gente sabe que quanto mais dados a gente opera dentro dos sistemas, a gente tem muita interferência na disponibilidade do sistema. Então, a gente jogando isso para um data lake, a ideia é que a gente comece a criar ainda outros produtos de dados aí que a gente possa até expandir para a indústria, para
operadoras, para corretoras, e fazer mais perguntas, né, para esse grande banco de dados, porque eu acho que tem muita coisa que a gente nem sabe que a gente vai conseguir tirar dali ainda, mas esse é um pouco da nossa rota aí para os próximos anos, sempre pensando e focando na experiência do usuário lá na ponta, né? Porque, de novo, é ele que está passando por uma dificuldade, está num momento difícil da vida dele, né? De ter que comprar medicamento, tendo que ter, ou recebendo um diagnóstico que, na grande maioria das vezes, ele não queria receber, ou nunca ele gostaria de receber. Então, a ideia é que a gente faça com que essa experiência seja cada vez melhor e que a gente use tecnologia e dados para melhorar cada vez mais essa experiência e fazer o sistema ser mais sustentável. Assim, golaço vocês pensarem dessa forma, sabe? Porque é ainda muito embrionário no Brasil, empresas que olham para essa estrutura de dados, né? Essa hierarquia e estrutura de dados com um olhar bem estratégico. Então isso é muito bom, assim, parabéns até. E pegando nesse gancho, eu queria te perguntar qual é hoje o maior desafio que a Funcional Health Tech está enfrentando no mercado brasileiro ou, de uma maneira geral, no seu objetivo estratégico aí? Eu acho que são vários desafios, né? Eu acho que você está com tempo? Vamos falar dos desafios. Não, mas eu acho que são mais oportunidades do que desafios. Eu acho que até foi essa uma das razões pela qual eu migrei da indústria para esse mercado de tecnologia em saúde, porque a gente tem muita oportunidade, né? São muitas dores de vários stakeholders aí do ecossistema de saúde. Mas eu vejo hoje, até conversando com outras empresas de tecnologia, um dos grandes desafios é profissionais mesmo, é ter disponibilidade de profissionais bons, né? Principalmente nas áreas de programação mesmo, de desenvolvimento, área de infraestrutura, de cloud, de segurança da informação. Hoje a gente está com algumas vagas aí para essas posições, porque, de fato, a gente tem uma competição grande por esses talentos, né? E a nossa preocupação também não é criar uma bolha, né, onde a gente tenha salários super inflacionados, que não são sustentáveis, né? Isso eu também tenho conversado e tenho visto muito em fóruns aí de discussão nesse sentido. Não é sustentável a gente trazer pessoas com salários estratosféricos por muito tempo, né? Nenhuma empresa consegue se manter dessa forma. Eu acho que as pessoas têm que, óbvio, ter uma boa remuneração, mas principalmente um ambiente de trabalho saudável, um compromisso com o propósito da empresa, né? Então, hoje é uma das coisas que a gente está trabalhando bastante, até nesse employer branding, porque a Funcional sempre foi um pouco mais low profile nesse sentido, então a gente está comunicando um pouco mais agora o que a gente faz, qual é o nosso propósito, para que a gente consiga cada vez mais atrair e reter aí os nossos talentos, né? Mas eu diria também que, no nosso caso, eu acho que um dos grandes desafios é a gente ter esse equilíbrio de lidar com o legado, porque a gente não é uma startup, né? A gente é uma empresa de 20 anos, então é muito diferente de uma startup que entra agora com uma ideia e foca naquela ideia e cria um sistema todo em volta daquela ideia. A gente carrega um legado aí de mais de 20 anos de mercado, e quando a gente olha para sistema 20 anos, quer dizer que é quase vovozinho esses sistemas de 20 anos atrás, né? Eu não sou especialista em tecnologia, mas a gente precisa ter esse cuidado de evoluindo junto com a tecnologia. Então, hoje é um grande desafio para a gente lidar com essas duas coisas, tanto com olhar para frente, mas também garantir que a base legada esteja adaptada a um cenário totalmente diferente do que era 20 anos atrás, né? Você sabe que esse é um dos grandes
pontos que a maioria passa aqui, né? A questão de mão de obra e também a questão de sistemas legados. A gente, particularmente falando, se você precisar de ajuda, depois a gente pode até marcar um café, porque a gente faz isso aqui. Mas um dos maiores desafios que a gente acaba atuando em grandes clientes é essa mudança do sistema legado, porque, putz, é isso, 10 anos mudou tudo. É muito diferente até mesmo de um sistema RP que, putz, 10 anos está ultrapassado, até tá, mas você usa, né? Você consegue lidar com ele, né? Agora, quando a gente fala de tecnologia mais avançada, quando a gente está falando de dados ou qualquer coisa nesse sentido, você trava, né? Ele se torna inutilizável. Então, isso é um ponto. E que bom que vocês pensam assim também, sabe? Eu tentei fazer um movimento aqui, até com CEOs que passaram por aqui, da gente não entrar, diga não a um aumento absurdo de salário, sabe? Eu ia fazer uma plaquinha aqui, porque... Aquele meme do cara, né, segurando. Exatamente, ia ser eu. Porque agora a gente está vendo o resultado disso, né? Muita empresa que basicamente alavancou, demitiu. Porque era impossível de segurar esse economics, né? Não dava. Tava totalmente fora. E aí o mercado cresce vertiginosamente e agora retrai absurdamente, né? Graças ao meu bom pai do céu, o nosso time interno aqui sempre acreditou em longo prazo. Porque... Putz, a gente também, assim como vocês, sofrem com, né, as ofertas absurdas e abusivas que vêm no mercado afora, né? E a gente tem que mostrar muito cultura e longo prazo. Imagino que vocês também passaram por isso, né? Exato. Não, e é isso que você falou, né? Muitas vezes você tem uma super ideia e tem um super propósito, e eu acho que as empresas cada vez mais têm que alinhar o seu propósito e isso ser a base da estratégia, mas, por outro lado, a gente sabe que a execução já são outros 500, né? Assim, a gente vê muita empresa nascendo e morrendo porque, de fato, não conseguiu fazer aquilo monetizar, aquilo acontecer, de fato, de uma forma saudável, né? Sim. E por mais que a gente acredite em uma série de coisas, a gente precisa, né? As empresas precisam pagar suas contas. Sim. Então, eu sou bem pragmática nesse sentido, né? Eu acho que a gente tem que estar com os pés no chão aí e planejar esse crescimento e todo mundo crescer junto, né? Não deixar com que isso se torne uma coisa que estoure depois e a gente tenha que demitir muita gente. Isso não é o perfil da Funcional, nem o meu perfil. Boa, muito bom. E pegando o seu histórico também, que eu queria falar um pouquinho aqui. Pelo que eu entendi, você já atuava próximo à Funcional... e aí você fez uma transição para virar, então, a CEO daí, né? Como é que foi esse processo? Conta para mim. Na verdade, eu fui chamada para o conselho da Funcional ano passado, no comecinho do ano. Conheci o Fábio, que é o fundador, e naquele momento era o CEO da empresa, foi sempre ele o CEO, né, da empresa até então. E ele me trouxe que estava num processo de querer profissionalizar e que aí estava montando o conselho naquele momento. Tinha uma outra pessoa que era um especialista de mercado também e mais um ex-sócio que estava fazendo parte do conselho. E eu encarei o desafio, a princípio até falei, nossa, nem sei o quanto eu vou conseguir contribuir, porque eu conhecia zero, mas zero mesmo, de tecnologia, sabe? Boa. Assim, conhecia as ferramentas que eu trabalho, né? Quando eu era gerente geral de uma indústria farmacêutica, você usa PowerPoint, basicamente, né? Nem o Excel eu já usava tanto, tinha usado bastante no passado, mas eu sempre gostei muito de trabalhar com dados. Meu início de carreira, meus primeiros anos profissionais foram na área de Business Intelligence dentro da indústria farmacêutica. Falei, poxa, acho que vai ser legal. Naquele momento a gente já estava com pandemia,
tinha uma série de tecnologias surgindo. Eu falei, pô, vai ser legal até para eu aprender um pouco mais desse universo, porque a indústria, por mais que ela tente acompanhar, ela ainda é um grande elefantão branco, né? É difícil você mudar alguns processos dentro da indústria e tal. E eu entrei muito com esse espírito e foi muito assim, amor à primeira vista, sabe? Porque a gente foi conversando em cada uma das reuniões do conselho, eu fui vendo o quanto eu conseguia agregar com a minha experiência e minha visão de mercado, e ao mesmo tempo o quanto aquilo também estava me trazendo um conhecimento que a gente podia ali capitalizar e potencializar. E aí surgiu depois, mais para o final do ano, a proposta de eu assumir como CEO da Funcional. E como eu já estava bastante engajada no projeto através do conselho, eu acho que esse movimento foi quase que natural, sabe? Porque talvez se eu não conhecesse tanto a fundo e não tivesse já tido acesso a todas as oportunidades ali que faziam sentido para a empresa, talvez eu ficasse, né? Porque quando você está muitos anos no mercado, você fica muito viciada naquilo, né? Então, acho que como eu já tinha conhecido um pouco da Funcional, já tinha tido várias oportunidades de interagir com o time, foi até um movimento natural, mas foi a primeira vez que o CEO, de fato, resolveu sair de cena e ficar o fundador, né? Ficar como conselho, que ele está no conselho até hoje, e de fato deixar alguém tocar o negócio dele, né? E está sendo muito, muito, muito legal. Ele é uma pessoa que, apesar de ter criado o negócio do zero e ter um amor assim gigantesco pelo negócio, né? O que eu acho que faz toda a diferença. Ele está se desapegando aos poucos, né? E deixando com que o time, né? O comitê diretivo tome algumas decisões e a gente traga aí uma nova funcional aí nesse momento de pensar no futuro, né? Então está sendo muito legal. Ao mesmo tempo, a gente usa muito ele para nos trazer, assim, para nos alimentar aí de coisas que vêm de fora do mercado e até do histórico também da empresa, que já tinha passado por uma série de situações, né? E a gente aprende muito no dia a dia. Então, eu estou muito, muito, muito feliz de ter feito. Agradeço muito todo o tempo que eu fiquei na indústria, que eu acho que foi uma escola para mim, né? Passei por diversas empresas, diversas posições, mas por outro lado, eu acho que nesse momento eu estou no melhor lugar que eu poderia estar, sabe? Pô, que legal, cara. Muito bom ver brilho no olho assim quando a gente conversa. Porque no final do dia é isso que importa, né? E aí, se você me permite dizer, pessoas vão reclamar sobre o que eu vou falar agora, mas eu vou dizer que é o seguinte: o cara que vem da indústria de saúde farmacêutica, ele é um profissional melhor. Eu disse, é isso, doa quem doer. Porque é o seguinte, você aprende. Primeiro que você aprende a conversar com várias camadas sociais. Isso eu acho que é um baita de um aprendizado que eu tive e me ajudou muito assim na minha carreira profissional. Segundo, que é um mercado que ele sofre uma pressão e uma profissionalização constante, né? Então, assim, você evolui muito rápido. E eu gosto muito disso. Aqui eu tenho. Não finjo, não. Eu falo, meu RH ele sabe que eu tenho preferência pra gente da indústria mesmo, porque foi uma escola para mim. E eu vejo que o profissional ele vem com essa gana, né? E a indústria farmacêutica, a indústria de saúde em geral, né? Medical devices, ou de uma maneira. A indústria, né, de saúde, ela forma muita gente boa, sabe? Do propagandista ao manager, ao diretor, ao cara de accountability, todo mundo, sabe? Eu gosto muito. E é legal ver essa transição, porque além de ser coerente, né, em termos de mercado, é bom porque eu imagino que você deve estar trazendo uma gana que a indústria tem, né? E muitas vezes as pessoas que são muito balizadas em tech acabam não respirando isso, né? Então eu sou super a favor, né?
Sou suspeito para falar, mas eu sou a favor pra caramba. Não, eu tendo a concordar. Claro que eu conheço mais em profundidade a indústria de saúde, né? Mas eu acho que a gente traz uma base, por ser uma indústria muito regulada, né? É uma indústria Isso. que tem muito processo, que é muito, tem muito planejamento. E eu acho que isso agrega muito para qualquer negócio. E eu tenho visto isso, não só na funcional, mas nas minhas interações agora que eu tenho com startups e com esse mundo de tecnologia, né? Eu acho que tem um lado aí que é muito importante para essas empresas, às vezes, que tem pessoas que são super especialistas, às vezes, né, em tecnologia, ou que especialistas em alguma área aí de alguma dor específica de cliente, mas que falta muitas vezes alguém que una todas as pontas e que faça a coisa acontecer. Então, isso eu tenho visto bastante. E eu acho que um outro lado que a indústria nos dá também muito é esse foco no cliente, foco no paciente, né? E que eu acho que a funcional começou lá atrás com esse foco, e conforme a empresa vai crescendo, ela vai se distanciando um pouco disso, e a gente, nos últimos anos, está retomando isso agora. E eu acho que nós, né, que viemos da indústria, a gente traz isso muito na veia também, né? De tomar decisões sempre baseadas no que isso vai impactar o cliente, né? Então, desde as primeiras reuniões que eu participei com o grupo, e que muitas vezes, né, o grupo mais técnico traz muitas vezes aquele tecnês, né, nas reuniões, porque o sistema A, B e C vai acontecer isso, e um monte de sigla que eu não sabia nada do que estava sendo falado, e a minha pergunta sempre era assim, tá bom, qual que é o impacto que isso vai causar para o cliente, lá na ponta? O que vai acontecer? Ele vai ter problema com o sistema? Ele vai deixar de comprar o produto? Ele vai ter que pagar mais caro? O que vai acontecer na prática? Então, esses desafios constantes que a gente está fazendo mais agora, né, e que está dando essa perspectiva de novo para as pessoas, porque a tendência é você entrar, principalmente no remoto, né, no home office, é você entrar num automático ali e fazer, né, o cara que está desenvolvendo o sistema está lá codando e não está nem sabendo que se de repente der algum problema, quem vai pagar a conta é o paciente que está já numa situação difícil, né? Então, eu acho que essas coisas contribuem bastante aí e é uma combinação boa, né? Nossa, Boa. com as empresas. Legal, eu concordo em gênero, número e grau. Cristiane, nosso papo tá chegando ao fim. Queria agradecer demais por você abrir um pouco aí sobre a funcional, falar sobre os seus desafios. Acho muito interessante tudo que vocês estão fazendo e a forma como vocês estão conectando essa parte de diagnóstico, a dinâmica de compra da cadeia como um todo, e ainda tendo essa área de dados para conseguir complementar de uma maneira geral. Acho que faz super sentido. A gente nem falou aqui muito sobre números, mas a galera que ainda não conhece a Funcional, putz, é uma empresa aí de 20 anos, 22 anos? Exato. Pô, já tem não sei quantos milhões de vidas amparadas aí. Até peço para que você dê um pouco dos números aí para a galera entender a imensidão do que vocês já fazem, né? Legal. A gente hoje tem mais ou menos umas 13 milhões de vidas dentro da nossa base, né? Seja dos programas de adesão, seja de operadoras e corretoras de saúde. A gente está integrado com todos os laboratórios, os principais laboratórios de análise para fazer diagnóstico nos programas de paciente. Então, aí eu estou falando de DASA, Hermes Pardini, Fleury, mais de 44 mil, tá? Farmácias integradas com a gente para viabilizar todos esses programas de acesso no varejo. Então, a gente está falando de todas as farmácias, as grandes redes de farmácia, também com as menores redes e farmácias independentes, um grande número aí de independentes. A gente está falando provavelmente de mais de 20 mil farmácias independentes dentro do nosso sistema. E a gente tem uma expertise de mercado muito grande, né? Então, a gente tem dentro da empresa pessoas muito especialistas em tecnologia,
mas também especialistas em dados, em saúde, e é uma combinação que de fato consegue fazer com que esse sistema fique mais otimizado. Muito bom. Galera, essa foi Cristiane Giordano com a Funcional Health Tech, uma empresa que a gente ainda vai escutar muito aí durante o mercado. Cristiane, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por você ter trazido tanta informação e conhecimento para a gente. Espero te ver em breve aqui de novo e meu muito obrigado aí pelo nosso papo. Isso foi muito legal, muito bom poder compartilhar um pouquinho. Eu que super agradeço e entrem no site da Funcional, conheçam um pouquinho mais das nossas soluções. Eu acho que a gente pode contribuir bastante aí para o ecossistema de saúde, ainda mais do que a gente já faz hoje. Show de bola. Galera do Papo, é isso. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e seguir. E ranqueiem agora, tá? O Spotify tá com um rating ali. Ranqueia aí nosso papo com a Cristiane para levar a palavra para mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.